Obrigada. Bom dia a todos. Vamos iniciar nossa sessão de julgamento do dia 9 de março de 2021, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegato de Lima, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri Tim do Vale, Sheila Aires Cartacho Gomes, que nessa sequência votarão. O doutor Ricardo está substituindo o Paulo, que está de licença médica, e permanecerá conosco durante todo o período da reunião de julgamento de março. Eu queria iniciar a nossa sessão, não está na indicação de pauta a questão da retificação de ata, mas já foi conversado com o pessoal de AJU. Eu identifiquei alguns problemas nos dispositivos de alguns processos. Um é de janeiro de 2021, outro é de fevereiro. Foram processos que saíram em vista, e pelo fato deles estarem aqui na nossa sessão de julgamento, ainda vão ser julgados, não há necessidade de publicação prévia dessa retificação de ata desses processos. Então, como eles estão na nossa sessão de julgamento, eu queria promover a alteração dos dispositivos, que na verdade não são bem dispositivos, eles estão constando nos quadrinhos da pauta pré-ordenada, e estão lá na ata, porque a gente pode vir a ter problemas em relação à votação. Então, o primeiro processo que eu estou propondo a retificação de ata de janeiro de 2021 é da Isabel de Loé Pisque Silvério. Foi registrado na ata que o processo ficou vista para o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, convertido em vista coletiva. O relator votou por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer a compensação no valor de R$ 58.031,67. Neste ponto, houve pedido de vista, não houve manifestação quanto ao conhecimento ou mérito após o voto do relator. Não votaram os demais conselheiros. Só que esse processo ele não saiu em vista coletiva, ele saiu em vista para o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa. Então, eu estou alterando o dispositivo para ficar vista para o conselheiro Paulo César Macedo Pessoa. Eu vou retirar a expressão convertida em vista coletiva, tá? O processo não saiu em vista coletiva, foi vista individual para o Paulo. Certo? Aí eu vou colocar em votação, saber se vocês estão de acordo. Porque essa questão, se a gente não alterar, o processo não pode sair em vista novamente, né? Porque já estaria numa vista coletiva. Doutor João. Aprova a alteração. Doutor Wesley. De acordo, presidente. É só ressalva coletiva. A gente, até no grupo da gente, eu ouvi as gravações e realmente eu registrei na pauta anotada da forma correta, mas na hora deles passarem para a ata, eles acrescentaram essa palavra, tá? Desculpa, doutor Wesley. De acordo. Tá. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Não está saindo. Seu microfone está mudo. Ele está no Jitsi mesmo, mudo. Engraçado. Não está saindo o símbolo de mudo quando você clica aí. Agora saiu o símbolo, Fernanda. Vá não. Foi. Agora foi. Só se você está de acordo com a proposta da retificação. De acordo. Tá.
Doutor Ricardo? De acordo. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Então, ok. Aí eu vou alterar esse dispositivo. Na ata de fevereiro, nós vamos ter 3 processos que têm a mesma situação. Os processos, eles saíram em vista e a gente iniciou a votação deles somente pelo conhecimento, que foi o processo do Rodolfo Roberto Weikert Júnior, que é 13.971.003147/2007-09. E é onde se lê, né? Tá assim: vista para a conselheira Letícia Lacerda de Castro. A relatora votou por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares, afastar a decadência, no mérito, dar-lhe provimento parcial para desqualificar a multa de ofício de 150% para 75%. Acompanharam, isso está registrado assim, ó, acompanharam a relatora os conselheiros Paulo César, Wesley, Kleber, Mônica, fez sustentação oral o patrono do contribuinte, Dr. Antônio Bonifácio Schmidt Filho. Só que eles suprimiram a expressão que eu coloquei, porque ficou: acompanharam a relatora em relação ao conhecimento, tá? Eles retiraram a expressão em relação ao conhecimento na hora de fazer a ata. E essa expressão faz toda a diferença, porque senão, se todos tivessem já votado, em razão da mudança do colegiado na composição, não poderia ter votação em relação ao mérito, né? E o mérito não foi votado, só o conhecimento. Então, eu estou propondo alterar o dispositivo para: vista para a conselheira Letícia Lacerda de Castro. A relatora votou por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares, afastar a decadência e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para desqualificar a multa de ofício de 150% para 75%. Acompanharam a relatora em relação ao conhecimento os conselheiros Paulo, Wesley, Kleber, Mônica, fez sustentação oral o patrono do contribuinte, Antônio Bonifácio. Isso, eu vou colocar em votação todos, é a mesma situação para o processo Marcos Ricardo Dalanese Silva, 13.888.000.105.2008-38, que registraram também da mesma forma. Ficou vista para o conselheiro Maurício Dauriti do Vale. O relator votou por conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Registraram da seguinte forma: acompanharam o relator os conselheiros Wesley, Kleber, Fernanda, Mônica e Letícia. Fez sustentação oral patrona do contribuinte Samanta. E aí o correto seria: vista para o conselheiro Maurício Dauriti do Vale. O relator votou por conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Acompanharam o relator em relação ao conhecimento os conselheiros Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Melo Ferreira Estou e Letícia Lacerda de Castro. Fez sustentação oral a patrona do contribuinte, doutora Samanta Maria Peloso Reis Queiroga. Tá? Esses processos o problema aconteceu com todos os processos que saíram em vista. Né? Eu fiz a pauta e eles suprimiram a expressão em relação ao conhecimento nesse processo. E o último processo também do mesmo recorrente, que é Marcos Ricardo Dalanese Silva, 13.888.000.104.2008-93, eu também estou acrescentando a expressão em relação ao conhecimento no dispositivo. Então, o dispositivo ficará: vista para o conselheiro Maurício Dauriti do Vale. O relator votou por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas da preliminar de tempestividade, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Acompanharam o relator em relação ao conhecimento os conselheiros Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal e Mônica Renata Melo Ferreira Estou. O conselheiro Wesley Rocha divergiu do relator para conhecer integralmente do recurso, no que foi acompanhado pela conselheira Letícia Lacerda de Castro. Fez sustentação oral a patrona do contribuinte Samanta Maria Peloso Reis Queiroga, tá? Então, eu achei importante retificar isso nas atas de fevereiro e janeiro, tendo em vista que nós vamos votar os processos agora em março. E aí, esse dispositivo tem que estar da forma correta. Certo? Eu estou acrescentando em relação a esses 3 processos a expressão em relação ao conhecimento. Alguma dúvida, pessoal?
Doutor João. Aprova as alterações. Doutor Wesley. E eu acompanho a alteração. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. De acordo. Doutor Ricardo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Então, as alterações foram aprovadas. É importante ter a gravação, né? Porque a gente escuta e vê que a gente fez da forma correta e por um equívoco foi registrado diferente. Então, vamos iniciar a nossa sessão. Os itens da pauta de 1 a 6 foram retirados de pauta. A gente já vai iniciar pelo item 7, de relatoria do Dr. João Maurício. Dismobras, processo 35.087.001088/2006-52. Doutor João, com a palavra. Eu vou pedir só para a gente gerenciar a qualidade, viu? Lembrando, para colocar em baixa definição. Qual é o número da pauta mesmo? É o número 7 da pauta, tá? Do doutor João. Com a palavra, doutor João. Muito bem. Dismobras. É uma multa isolada. O contribuinte deixou de efetuar a inscrição dos segurados empregados no cadastro previdenciário nesse período aí. Foi apresentada impugnação, foi considerada parcialmente procedente e, na ocasião, reconheceu-se que parte dos empregados estavam registrados e, portanto, a multa correspondente àqueles empregados foi excluída. Foi interposto recurso voluntário folhas tais, em que se alegou a decadência, que as informações que apontavam os segurados não registrados no cadastro previdenciário não provieram do contribuinte, mas de outra empresa. E, portanto, não seriam verdadeiras. Que os requisitos da Lei 10.101 foram cumpridos em relação à distribuição dos prêmios aos empregados pagos pelas empresas Incentive House e Expertise, e que esses valores não integrariam o salário de contribuição. E que a inclusão dos sócios na relação de corresponsáveis é ilegal. Esse é o relatório. Eu conheço o recurso, exceto quanto à questão dos sócios, consoante a súmula CARF número 88, que diz que não comporta discussão no âmbito contencioso. Quanto à decadência, eu afasto, porque o lançamento foi de 2006 e o período mais antigo é 9 de 2003, não há decadência. Além do que também, aqui a gente está falando da multa isolada, não está falando do tributo, então eu entrei em contato. Bom, de todo modo, não haveria decadência. E no mérito. No mérito, o recorrente alegou que a relação dos 70 segurados originalmente constantes do auto de infração não estaria correta, porque não foram obtidas dos documentos ou da contabilidade da empresa, mas teriam sido fornecidas pelas empresas Incentive House e Expertise. Teria sido fornecida, tá certo. Por meio das quais foram pagos valores a título de distribuição de lucros. Para comprovar que a relação não é digna de fé, invocou o recorrente a própria decisão recorrida, que reconheceu que 22 dos segurados já estavam registrados, sendo 4 na própria empresa e 18 em outras empresas do mesmo grupo econômico. Tanto é que deu parcial provimento da impugnação. Registre-se que não se discute neste processo a questão do pagamento de valores por intermédio das empresas Incentive House e Expertise. Matéria essa que foi decidida desfavoravelmente ao contribuinte no acórdão tal. A questão dos autos é a falta de registro de segurados no cadastro previdenciário. Esse é o fato gerador da multa em questão. No presente caso, o contribuinte logrou comprovar na impugnação que parte dos segurados já possuía registro cadastral e teve o lançamento modificado em razão dessa comprovação. Porém, nada adicionou ao recurso voluntário que comprovasse que os demais 48 segurados estariam também registrados adequadamente. O fato de as informações terem sido obtidas em outras empresas, que foram aquelas que efetuaram por conta e ordem do recorrente o pagamento aos segurados, não implica dizer que as informações estariam incorretas,
cabendo ao contribuinte apresentar as provas de que aqueles empregados ou não receberam os valores de salário de contribuição, ou, se receberam, que já estavam devidamente inscritos na Previdência Social. Eu nego o provimento na matéria. Voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo a alegação acerca da corresponsabilidade dos sócios, afastar a decadência e negar o provimento. Ok, doutor João. Aqui é aquela multa por falta de inscrição. Nesse caso, eram os trabalhadores que recebiam por intermédio de cartão de premiação, né, doutor João? E é a própria empresa que informa esses trabalhadores, né? Então, assim, a justificativa do doutor João está muito clara nesse sentido. E, além do que, essa multa é uma multa única, né? Ela independe da quantidade, não é isso, doutor João? Dos segurados? Ela é por segurado. Ela é por segurado. Então, a DRJ então já excluiu. Entendi. Ele comprovou que porque é o seguinte, se o segurado estivesse inscrito no cadastro previdenciário, até por outra empresa, poderia ter sido por outra empresa, como foi o caso aqui, ele comprovou que alguns estavam inscritos por outra empresa do grupo. Aí não teria nenhum problema. Mas ele de fato conseguiu comprovar isso. Mas ele não comprovou em relação aos demais. A alegação dele no recurso foi o seguinte: mas já que havia alguns registrados, então teria que checar se todos não estavam. Mas todos não. Na verdade, esse foi o cheque que o auditor fez. Ele não encontrou o registro de 70. Isso. Aí o contribuinte veio na impugnação e comprovou, acho que 24. Sim. 22. Alguns. Comprovou alguns. Não, pera, esses aqui já estavam registrados. Mas não comprovou os demais. Sim, absoluta ausência de prova. Absoluta ausência de prova, verdade. Entendi, certo. Esse aqui não é aquela multa única, é por pessoa. É cartão premiação, né? É, da premiação. E a própria empresa que informa quem vai receber, né? Então, assim. Isso. Ele alegou que não poderia dar fé na relação de empregados fornecida pelas duas empresas que pagaram a premiação. Uhum. Ora, é óbvio que ele cabe prova em contrário. Ele poderia até dizer que aquelas pessoas não teriam recebido nada. Mas ele não fez essa prova. Ele disse que não cabe fé, enquanto que a gente sabe que cabe fé, porque a auditoria foi lá e circularizou essas empresas para obter essa informação que, intimado, o contribuinte não tinha apresentado. Exato. Eu lembro bem direitinho dessa história dos cartões. Gente, alguém tem algum questionamento a mais? A gente pode colocar em votação. Doutor Ricardo. Doutor Vidal, me desculpe o atrevimento e tão excelsa relatoria. Eu senti falta de uma coisa genérica, que é a indicação do Código de Fundamentação Legal. Existem muitos autos de infração de previdenciário que são extremamente similares. Então, desculpa, eu sei que é uma questão de sua relatoria, da sua forma de relatar, mas, ao meu ver, ao meu humilde ver, se fosse constado, talvez, pelo menos nas minutas, não digo nesse caso específico, tá? De forma geral, qual é o CFL envolvido, fica bem mais fácil de ser interpretado por aqueles que vão avaliar. Inclusive, fica mais fácil de ser encontrado nas pesquisas do acórdão, porque eu mesmo fiquei assim um pouquinho perdido. Eu gosto de pesquisar pelo CFL na ementa. É o CFL 56 que está aqui. É o Código de Fundamentação Legal 56. Inclusive, já é imediato, se acontecer alguma dúvida em relação a se é ou não é relativa ao número de ocorrências, naquela tabela que nos foi passada com orientação. Eu caí aqui, eu não entendi a observação do colega. Doutor Ricardo, eu entendo a sua questão, mas eu não sou oriundo da Previdência, e eu tenho sinceramente, eu tenho assim um pouco de resistência em algumas práticas que vieram de lá. E eu cito duas. O hábito em citar sempre siglas, como se fosse obrigação do contribuinte conhecê-las, e o hábito de, por exemplo, eu mesmo demorei a conhecer o que significa CFL. E o hábito de citar o CFL ao invés de citar o fato gerador. Então, realmente, é verdade. Eu tenho por hábito, no meu primeiro parágrafo de todos os meus votos, eu cito o fato gerador que está previsto na legislação. E, nesse caso, foi deixar de registrar o segurado empregado.
Mas eu entendo a sua preocupação e concordo que poderia até facilitar. Mas eu acho que a gente deveria acabar um pouco com esse hábito de como o voto é público, ele não é interno, ele é público, de usar expressões que são típicas da administração tributária, que são interna corporis, como, por exemplo, siglas de setores, siglas como essa CFL, por exemplo, códigos que para o leitor é absolutamente incompreensível, ele não tem obrigação de conhecer, e passar a usar os termos da lei. Esse é o meu pensamento. Então, eu entendo a sua preocupação, mas aqui no voto, na minha forma de redigir, vai o protesto. Eu faço uma exceção. Às vezes, quando são vários processos do mesmo contribuinte, no caso de previdência, eu cito para facilitar na hora de nós votarmos aqui. Ó, é o caso X, mas esse é o 68, esse é o 54, porque aí para nós votarmos fica mais fácil, é verdade. Mas, invariavelmente, eu colocarei o fato gerador no primeiro parágrafo, sempre. Mas eu vou atender a sua sugestão e vou colocar. Qual é o CFL aqui? 50 aí? É o 56. Obrigado, doutor Ricardo. De repente, ou então, se não colocar o CFL, João, só colocar a fundamentação legal do dispositivo infringido. O artigo da Lei 8.200. Esse caso é da 8.213, combinado com o decreto. Que essa descrição sumária da infração... Eu nunca coloco, Sheila, eu não vou colocar a fundamentação. Eu só estou falando... se você não quiser colocar a sigla, coloca só o dispositivo legal infringido, o texto da lei que fala... foi o que você colocou, deixar a empresa de inscrever o segurado empregado. De repente coloca conforme previsto no artigo tal, da lei tal. Que aí não fica o CFL 56, por exemplo. Obrigado pela sugestão. Eu não vou acatar essa sugestão, eu prefiro colocar o CFL, porque eu não vou refazer meus votos e colocar a fundamentação legal que já está no auto de infração. Aí fica a critério, né? Porque o CFL... porque o CFL só puxa a fundamentação. Esse código que você coloca é só para puxar a fundamentação. Eu sei. Doutor Wesley, só pedir a palavra? Não, eu estou com uma dúvida sobre os códigos. Eles são ainda utilizados em sede da autuação de primeira instância? Porque eu lembro que a gente tinha tido um debate, João, com o Bellini na época, e na época a gente tinha comentado que não haveria mais necessidade de transcrever esses códigos. Então, assim, eu não sei se há essa preciosidade ainda, porque a Receita nem está usando lá na autuação. Eu posso estar errado, tá? Não lembro. Mas o que me veio de informação na época era que não precisava. Por isso que eu nem utilizo mais isso nos votos. Eu coloco a fundamentação legal, enfim, mas não coloco o código. Então, teve sim essa orientação naquela ocasião, mas era em relação a colocar textos de lei ou de norma ou códigos na emenda. Na emenda e na conclusão. Então, eles pediram para tirar, inclusive, a gente estava colocando súmula, lembra? A gente colocava o número da súmula na emenda, pediram para tirar, pode colocar até o texto da súmula, mas para tirar Não, era na conclusão. O número da súmula não vai mais na conclusão do voto. Só na emenda. E tirar texto. Teve orientação da Maria Helena, se não me engano, para retirar texto. É porque a gente estava colocando, deixar de conhecer, ou conhecer parcialmente do recurso em função da súmula CAF número 2. Aí ela disse que não é para colocar mais. Na conclusão. Mas enfim, na conclusão, na emenda tem que ir. Até mesmo para facilitar a busca. Há mais algum questionamento? Eu vou colocar em votação, então. Doutor Wesley. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Não ouviu? O meu acompanho? Ela travou. Eu ouvi normal. Não, a doutora Sheila, me parece que houve uma queda.
Vamos avisá-la? Será que ela está sabendo? Que era para ter saído aqui, né? Para ela iniciar de repente. Ela entrou com outro aqui, parece. Acabou minha luz. Vocês estão me ouvindo? Estou sem o meu segundo monitor. Vamos lá. Voltou a luz. Vocês estão me escutando, gente? Sim? Tá, eu ouvi a doutora Fernanda. A doutora Fernanda acompanhou o relator. Isso. Vamos lá. Doutor Ricardo. Acompanho o relator. Doutora Letícia. Acompanho. Eu vou me chutar aqui. Peraí que eu tô aparecendo aqui 2 vezes, não tô? Não. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então vamos lá. Me atrapalhei inteira, gente. Desculpem, mas aqui faltar luz é ruim demais para mim. Travou até meu Word. Não consigo nem abrir a ata aqui, de novo. Vamos lá. Então, item 7, Dismobras. Deixa eu tentar abrir. Pronto, foi. Consegui. Cerca da corresponsabilidade dos sócios para, na parte conhecida, afastar a decadência e negar-lhe provimento. Certo? Esse foi o item 7. Vou passar para o item 8, da doutora Letícia. Clube Esportivo Bento Gonçalves. Esse caso voltou de uma diligência que, na ocasião, na sessão de setembro do ano passado, nós requeremos a confirmação de que as empresas que a empresa recorrente sustenta que não deveriam ter sido retidas os 11%, estariam ou não no contexto do Simples. Bom, então é um recurso voluntário, foi julgado procedente o lançamento referente às contribuições destinadas às entidades e fundos denominados de terceiros, incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e de retenções não destacadas decorrentes da contratação de serviços. Eu cito parte do acórdão recorrido, do relatório, né, que ele se reporta ao relatório fiscal, que foram lançados, né, os levantamentos que foram lançados, apurados com base nas GFIPs e nas folhas de pagamentos, cita ali os nomes dos levantamentos que se referem-se às retenções não destacadas e não recolhidas à Previdência Social, decorrentes da contratação de serviços prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada com as empresas Rev ou Revi e Estrela Serviços de Calçamentos, Turismo Casa Grande e Transportes Coletivos. Eu citei o período que se reporta. Na impugnação, o recorrente juntou consultas feitas ao Simples para provar que as empresas Revi e Turismo Casa Grande não são optantes desse sistema de tributação. O recurso voluntário sustenta, que a NFLD se ampara no levantamento DG e nas redações não destacadas, levantamentos tais, cita isso,
2, que não existe irregularidade no levantamento DG ante o recolhimento de todas as contribuições devidas. E 3, que não existe obrigação de retenção de valores relativos a contribuições nos serviços prestados pelas empresas Revi e Estrela Serviços de Caçamento, por serem optantes do Simples. Ela citou essas duas empresas. Foi convertido em diligência, como eu disse, e eu conheci do recurso, e no início eu fiz o recorte da única matéria a ser enfrentada neste processo. Estaria a recorrente obrigada à retenção da contribuição por serviço prestado pelas empresas em que comprovadamente são optantes do Simples, que são a Revi e a Estrela. Eu repeti aqui, vou tirar. É que, em relação às demais hipóteses de incidência tributária, o recorrente apenas manifestou, genericamente, que haveria regularidade no pagamento das contribuições, deixando de apresentar qualquer prova para corroborá-la. Entendo que devem ser excluídos do lançamento os levantamentos relativos a empresas prestadoras de serviços que eram comprovadamente optantes do Simples nos períodos objeto. Eu cito o RESP 1.112.467, julgado pelo STJ, pela sistemática de recursos repetitivos. Eu cito a ementa. Eu também cito que a PGFN e o ato declaratório 10 de 2011 autorizou a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outros fundamentos relevantes. Eu falo que foi convertido em julgamento para que fosse conhecida de forma conclusiva a situação jurídica das empresas, no Simples, Revi e Turismo. As folhas 125 e 126 consta a seguinte informação: portanto, a empresa Turismo Casagrande era optante pelo Simples no período do lançamento e a empresa Revi Serviço era tributada pelo lucro presumido. Portanto, não procede a tese da recorrente quanto à empresa Revi Serviços, eis que imperativa a obrigação de proceder à retenção das contribuições. Ante ao exposto, eu voto por dar parcial provimento ao recurso para ser excluído do lançamento das contribuições relativas à retenção da empresa Turismo Casagrande. Eu vou também alterar no relatório aqui a questão da fundamentação, que eu vi que, embora eu sempre coloque, eu não coloquei a fundamentação legal aqui, deste lançamento, e também fazer uma consideração que em setembro, com a informação genérica que estava no processo, eu estava dando provimento em relação, inclusive, à empresa optante pelo lucro presumido. Naquele momento, se discutiu que o melhor a fazer era converter o feito em diligência, e, de fato, a realidade foi construída no processo, com essa diligência. Que eu estava sendo induzida a erro em relação a essa outra empresa. Ok. E aí, doutora? Gente, o Jitsi tá bem travado para mim. Eu tô travando para vocês? Não tá. Tá? Não tá. Não? Para mim, não. Pra mim tá bastante. Tá, eu vou esperar só. Tá travando bastante também. O Jitsi tá te travando? Ou eu? Você está sendo travada aqui no meu. Tá. Assim que a gente finalizar. Agora ela travou, né? Agora travou. Esse aqui eu vou tentar conectar no. Acho que às vezes, Sheila, de repente, se você tentar pelo celular, às vezes é melhor, não sei.
Sheloca, você não quer tentar tirar a câmera e ficar só no áudio? Pelo menos enquanto termina essa votação? Carlos, eu estou aqui, só que eu estou destruindo minha mesa de trabalho, eu preciso pegar umas coisinhas aqui no chão. Tá fácil. Maurício, você tá com 3 janelinhas aqui pra mim. Mas eu, no meu, puta, tô meio... Pra mim também, 3 janelinhas. Tem 2 fechadas e uma... Agora saiu uma. Agora saiu a outra. Esse é o dom da multiplicação. É nem que a Sheila falou, né, hoje que estava tendo muito problema. Semana passada eu tive uma reunião da Comissão de Ética e a hora que éramos, acho que 6 pessoas só, não, eram 8 pessoas. E o JITSE simplesmente saiu do ar. A certa altura saiu do ar, a gente teve que mudar para o Zoom. Meu Deus. Mas engraçado, eu não conheço ninguém que use o JITSE, só a gente, sabia? Do CAF. Acho que deve ser mais conexão, porque, sei lá. Ou começaram a usar, né? Não sei. Ó, Sheila disse no WhatsApp que tá dando que ela tá sozinha na reunião. É o que aconteceu comigo. Teria que reiniciar, né? Bem, já que a gente vai ter esses 2 minutinhos, os amigos me permitem pegar um chá? Excelente ideia, doutor Maurício. Eu vou te acompanhar com um café. Pode ser? Liberado. Muito obrigado. Essas terras piauienses aqui, nunca cai esse negócio, essa internet. Pois é, doutor Kleber. Aqui parece que é... Hoje eu custei entrar também. Não vamos sair todo mundo não, senão a Sheila volta e acha que tá do mesmo jeito. Eu vou pegar um café e já volto, tá, gente? Enquanto tá todo mundo fora do ar. Certo, eu fico vigiando aqui. A sessão está sendo gravada, né? Tá, pela questão tá sendo gravada, mas a gente tá fora pela questão da conexão, né? Carlos, costuma-se fazer alguma parada programada com horário fechado, horário fixo? Tem um intervalo. Sim, nós temos intervalo tanto na manhã quanto na tarde. Que, inclusive, esse poderia ser o intervalo, né? Eu vou aproveitar. A Sheila está pedindo para interromper a gravação e pedir outro link. Alguém faz isso? Por favor. Ou,